Se eu falar que eu tô com energia nenhuma de me arrumar hoje, vocês me perdoem. Eu acho que vai ficar solto mesmo. Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindo a mais um devocional. Espero que tenha sido de dia. Se não, boa tarde. Se não, boa noite. Good evening. Enfim, vamos continuar lendo o livro de Mormon. Fazemos o devocional hoje com vocês. Você quer fazer a primeira oração? Porque eu tô com muita preguiça. Brincadeira. Eu vou fazer aqui, você faz aí, tá bom? Mas para lembrar, a gente vai ler primeiro Nef 18. Acho que dá para ler 18 e 19. Vamos ler 18 e 19 e vai ser muito bom, tá bom? Vou fazer a primeira oração aqui. Com licença. Nosso querido bondoso e amado Pai Celestial, nós chegamos por mais um devocional. Muito obrigada pela tecnologia e obrigada pelos irmãos e irmãs que estão assistindo. Que possamos sentir seu amor e seu espírito conosco. Nos ajude a aprender mais sobre sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém! Leu 17 outro dia, né? Mas eu amo o capítulo 17. Eu falei naquele vídeo, né? Eu amo aquele capítulo. Mas agora a gente vai continuar. E agora a gente vai ver a falsa arrependimento de Lamanuel. Que esses caras, gente. Nossa, eu leio o primeiro Nef. Toda vez que chega Lamanuel, eu tenho um tique, eu tenho raiva. E aconteceu. Vocês viram que até agora o Sam tá assim, ó, na história de Nef. Tá tranquilaço, tá na paz o Senhor, sabe? Às vezes queria ser ele, sabia? Não vou mentir. Tá bom, vamos lá. E aconteceu que adoraram o Senhor e acompanharam-me e lavraram madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Ora, eu, Nef, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construiu pelo método que o Senhor me havia mostrado, não foi, portanto, igual ao dos homens. Eu, Nef, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor, por isso o Senhor me mostrou grandes coisas. Isso é algo muito simples que Nef fala, mas é muito importante, né? Ele estava num novo chamado, então o que ele fazia? Ele não tirava as ideias da cabeça dele. Ele ia toda vez na montanha orar ao Senhor. Toda vez. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, temos templos nas montanhas, né? Então, lá o templo é um ótimo lugar para ir frequentemente e orar ao Senhor. Se você não quiser entrar, se você não tem recomendação, de boa, você pode ficar lá fora e orar ao Senhor da mesma maneira. É um lugar totalmente feito para adorar ao Senhor. Então, até o jardim é santo, sabe? É importante você ter esse momento íntimo com Deus. Se você tá no novo chamado, tá no novo emprego, nova faculdade, novo caminho, sabe? Com Cristo. E aconteceu que depois de haver terminado o navio de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. Durou 5 minutos. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. E aconteceu que no dia seguinte, depois de havermos preparado todas as coisas, muitas frutas e carne no deserto, e mel em abundância e provisões de acordo com o que nos havia ordenado o Senhor, fomos para o navio com todas as nossas cargas e nossas sementes, e com tudo o que havíamos trazido conosco. Cada um de acordo com sua idade, portanto entramos todos no navio com nossas mulheres e nossos filhos. Ou seja, já tinham muitos filhos, tínhamos descendentes. É algo muito engraçado de Lamanuel e todas as pessoas aqui, que eu acho muito engraçado aqui. Eu tenho medo de abelha, né? Eles falam, a gente chegou aqui na terra de abundância e tinha mel em abundância. Ou seja, eu só pensei tinha abundância e mel, então tinha abundância e abelha. Gente, não dá certo. Como é que eles pegavam o mel da abelha? Como que tira o mel da abelha? Eu tenho que pesquisar isso. Ora, meu pai havia gerado 2 filhos no deserto. O mais velho chamava-se Jacó e o mais novo José. Eu acho muito engraçado Deus, né? Ele dá filhos para velho. E mesmo no deserto, eles têm 2 filhos. E você não querendo ter filho porque não tem lugar para morar. E eles estavam no deserto. E aconteceu que depois de havermos todos entrado no navio com as provisões e as coisas que tínhamos ordem de levar, pusemos-nos ao mar e fomos levados pelo vento rumo à terra da promissão. E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael e também suas esposas começaram a ficar alegres, bêbados, a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e falar com muita vulgaridade, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Tornaram-se muito vulgares. Isso é algo muito importante que eu gosto de usar para muitos membros da igreja também, para muitos que são cristãos. Porque qual é o limite de piadas que o cristão pode fazer ou rir? Qual é o limite de comportamento que podemos ter com nossos maridos e esposas diante de outros casais? Qual é o limite? O limite que não deve ser igual ao do mundo.
Se você começa a fazer piadas sexuais, mesmo estando casado, seu marido ali, sua esposa ali, isso é algo vulgar. Isso não tem o Espírito do Senhor. A gente vai ver isso. Isso não tô falando que eu sou chata, algo do tipo, mas é porque tá nas escrituras, tá na história de Nefe, inclusive. Quando os filhos de Ismael, Lamamel e suas esposas, tudo casado, começam a fazer isso, algo muito ruim acontece, né? Quem já leu o livro de Mormon vai saber. O barco começa a afundar. E Nefe é um homem casado também. Nefe tem filhos. Sem também, Zoran também, Lei também, teve 2 filhos. Mas eles não estavam fazendo esse tipo de piada. Eles não estavam se comportando desse jeito. Eles não estavam bêbados também. Então, o nível de piada, o nível que você ri, como você se comporta, mesmo sendo casada, importa muito para seu barco ainda continuar navegando ou afundar nas trevas. Isso é algo muito interessante de se falar na história de Nefe. E eu, Nefe, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós e ferisse-nos por causa de nossa iniquidade e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto, eu, Nefe, comecei a falar-lhes com muita sobriedade, mas eles que se zangaram comigo, dizendo, não admitiremos que nosso irmão mais jovem nos governe. Aconteceu que Lamamel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu-me ao fim de mostrar seu poder, até que se cumprisse as palavras que dissera sobre os iníquos. É uma que mesmo Nefe sendo usado para mostrar o poder de Deus. Às vezes quando a gente é usado para mostrar o poder de Deus, a gente vai sofrer, né? Como Paulo morreu na cadeia, como Pedro morreu de cruz virada. Então quando você é usado para mostrar o poder de Deus, muitas vezes vai acontecer coisas ruins com o seu corpo, sabe? Mesmo assim, Nefe, sabendo disso, ele via ao lado bom, ele via o milagre de Deus, sabe? Isso é algo muito legal de Nefe, eu respeito muito genuinamente ele por isso. Aconteceu que depois de haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. Então lembra da bússola do capítulo passado, que eles viram uma bússola e que ela só funcionava através da fé e diligência? Ela morreu. Não sabiam, portanto, para onde deveriam dirigir o navio, pois levantou-se uma grande tempestade, uma terrível e grande tormenta que nos fez retroceder sobre as águas pelo espaço de 3 dias. E eles começaram a ter muito medo de que nos afogássemos, não obstante, não me soltaram. 3 dias, Nefe ficou pendurado naquela estaca que tem nos navios, geralmente. Ele ficou 3 dias naquilo. E no 4º dia, depois que começamos a retroceder, a tempestade piorou muito. E aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar, e depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles, e que morreriam, caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo e soltaram minhas cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados. E também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus, e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Nossa, 1 minuto aqui de reflexão. Para meu pai Lei dissera muitas coisas, bem como os filhos de Ismael, mas eles que eles preferiram ameaçar contra quem me defendesse. E meus pais, sendo muito idosos e tendo sofrido muito por causa de seus filhos, adoeceram a ponto de terem que ficar de cama. Por causa de sua dor e do seu grande pesar das iniquidades de meus irmãos, chegaram quase ao ponto de serem levados desta vida para se encontrarem com seu Deus. Ou seja, quase morreram os seus pais, né? Seus cabelos estavam tão brancos, estavam prestes a descer ao pó. Estavam prestes a ser lançados na sepultura das águas por causa de seu pesar. E Jacó e também José, sendo jovens e tendo necessidade de muito alimento, sofreram por causa das aflições de sua mãe. Nem minha mulher, com suas lágrimas e súplicas, nem meus filhos haviam conseguido abrandar o coração de meus irmãos para que me soltassem. E nada, a não ser o poder de Deus que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhes o coração. Portanto, quando viram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e soltaram-me. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nefe, dirigi o navio e navegamos novamente rumo à terra da promissão. E aconteceu que depois de havermos navegado pelo espaço de muitos dias, chegamos à terra da promissão, descemos a terra e assentamos nossas tendas, e chamamo-la da terra da promissão. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e plantar sementes, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie nas florestas, vacas, bois, jumentos, cavalos, cabras montesas e toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre.
Gente, realmente, por isso que é muito importante a gente pegar as escrituras, às vezes se comparar mesmo, sabe? Ver qual é a nossa postura, tipo, nessa história, como a gente reagiria. Porque muitas dessas coisas ainda acontecem, sabe? Por exemplo, a história que eu usei, né, para casais, casados, e o tipo de piada que a gente ri ou a gente faz, importa muito para Deus, porque às vezes são coisas vulgares. Não, nossa carne não pode ser tão maior que o nosso espiritual nessas horas, sabe? Porque senão a gente vai estar enfraquecendo o espírito e fortalecendo a carne. E quando a gente precisar do espírito, a gente não vai ter força nenhuma para suprir a necessidade daquele momento, sabe? Agora vamos para 19. E é bem legal também, porque Nefe vai fazer as placas de metal. As primeiras placas do livro de Mormon. Isso é muito importante. Eu amo muito esse capítulo. Então, vamos lá. E aconteceu que recebi ordem do Senhor, portanto fiz placas de metal para nelas gravar o registro de meu povo. Esqueci de falar, a terra da promissão é aqui, América. E nas placas que fiz gravei o registro de meu pai, assim como de nossas jornadas pelo deserto e as profecias de meu pai. E gravei muitas de minhas próprias profecias. E eu não sabia quando as fiz que o Senhor me mandaria fazer estas placas. Portanto, o registro de meu pai, a genealogia de seus pais, a maior parte dos acontecimentos no deserto estão gravadas nas primeiras placas de que falei. Portanto, as coisas que aconteceram antes de eu fazer estas placas são, na verdade, mencionadas mais detalhadamente nas primeiras placas. Lembra que eu falei bem no comecinho da leitura do livro de Mormon, bem no capítulo 1 ou 2, que Nefe ia fazer esse joguinho de placa com placa, placa com placa. É verdade, ele vai fazer isso muitas vezes, porque ele quer especificar para nós que ele escreveu vamos dizer, cada capítulo de algum assunto em placas diferentes. Mas quando o Mormon vem pegar, ele basicamente junta tudo, né? Então a gente tem as placas menores, a gente tem as placas maiores, tá tudo aqui. A gente não tem muitas coisas de ler, mas isso é assunto de outro vídeo. E depois de haver feito essas placas, conforme me for ordenado, eu, Nefe, recebi ordem de que nessas placas fossem escritas partes mais claras e preciosas do ministério das profecias, e de que as coisas escritas fossem guardadas para a instrução de meu povo, que iria ocupar a terra, e também para outros sábios propósitos conhecidos do Senhor. Ou seja, para nós, né, dos últimos dias. Portanto, eu, Nefe, fiz nas outras placas um registro que relata, ou melhor, faz um relato maior das guerras e contendas e destruições de meu povo. E fiz isso, eu ordenei ao meu povo que eu deveria fazer depois de minha morte, e que essas placas deveriam ser transmitidas de uma geração a outra ou de uma profeta para outro, até novas ordens do Senhor. E mais adiante descreverei como fiz estas placas, e por ora, que prossiga conforme o que disse, e faço isto a fim de que sejam preservadas as coisas mais sagradas para conhecimento de meu povo. Não obstante, nada escrevo nas placas, salvo o que considero sagrado, e agora se erro, também os antigos erraram. Não que os homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim, segundo a carne, quero desculpar-me. É muito fofo, porque todos os profetas aqui do livro de Mormon, a maioria, né, Nefe e Moroni, eles pedem desculpa por causa da escrita deles. Isso é algo muito engraçado, porque o idioma deles é diferente, né? Eles vieram de Jerusalém, então eles falam a língua dos judeus, mas quando eles vêm pra cá, eles não têm mais o costume da língua deles, né? Então eles vão acabar mudando a língua tradicional deles. É bem engraçado. Pois as coisas que uns consideram de grande valor, tanto para o corpo como para a alma, outros não lhes dão valor e pisoteiam-nas. Até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado pelos homens. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos. Não lhe dão valor algum e não escuta a voz dos seus conselhos. Eis que ele vem, segundo as palavras do anjo, 600 anos depois de meu pai haver saído de Jerusalém. Então eles sabem mais ou menos o tempo, né? E o mundo, devido à iniquidade, julga-la como uma coisa sem valor. Portanto, açoitam e eles suportam. Ferem-no e eles suportam. Cospem nele e eles suportam. Por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com filhos dos homens. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro no Egito, que também foram preservados por ele no deserto, sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, como homem, e tragar-se-á de acordo com as palavras do anjo, nas mãos de Níquas, para ser levantado de acordo com as palavras de Zenoque, para ser crucificado, de acordo com as palavras de Neum, e para ser enterrado no sepulcro, de acordo com as palavras de Zenos, sobre os 3 dias de trevas, que seriam o sinal de sua morte, a que habitam as ilhas do mar, mas especialmente aos da casa de Israel. Aqui, Nefe está falando de Jesus Cristo já, né, quando ele viesse aqui na Terra. Os nomes dos profetas que ele usa aqui, esses 3,
Se eu não me engano, eles não estão na Bíblia, mas eles eram profetas na época de Jeremias e de Leí. Se eu não me engano. Oséias era muito mais antigo, uma coisa assim. E eles falavam sobre Jesus Cristo também. Todos os profetas que existiam no mundo falaram sobre Jesus Cristo. Falaram isso, que ia acontecer com ele. Porque assim falou o profeta: o Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz, por causa de sua retidão, para sua grande alegria e salvação. Outros com os trovões e relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça e vapor de trevas, com homicida terra e com montanhas que serão elevadas. E todas estas coisas certamente se darão, diz o profeta Zenos, e partir-se-ão as rochas da terra por causa dos gemidos da terra. Muitos dos reis das ilhas do mar serão inspirados pelo Espírito de Deus a exclamar: ó Deus da natureza, sofre. E quanto àqueles que estão em Jerusalém, diz o profeta, serão aceitados por todos os povos, porque crucificam o Deus de Israel e desviam o coração, rejeitando os sinais e maravilhas e o poder e glória do Deus de Israel. Por que Israel sofre tanto? Então, e por terem desviado o coração, diz o profeta, e desprezado o santo de Israel, vagaram na carne e perecerão. Tornar-se-ão objeto de escárnio próprio e serão odiados por todas as nações. Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais voltarem o coração contra o santo de Israel, então eles se recordarão dos convênios feitos com seus pais. Então, isso é uma coisa muito engraçada das escrituras, eu amo, que fala que Israel realmente é açoitado e odiado por todas as nações, porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Mas vai ter um dia que eles vão se arrepender. Ou seja, vai ter um dia que todos os judeus vão acreditar no Messias. Olha que incrível, né? Não é algo que a gente consiga imaginar, mas é algo que eu consigo ter fé. Sim, então se lembrará das ilhas do mar. Sim, reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, dos 4 cantos da terra. Toda a terra verá a salvação do Senhor, diz o profeta. Todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. E eu, Nefe, escrevi essas coisas a meu povo para ver se conseguia persuadi-lo a lembrar-se do Senhor, seu Redentor. E falo, portanto, a toda a casa de Israel, de se acontecer que ela receba estas coisas. Então agora ele vai falar especificamente para os judeus, através desse livro. Pois eis que se comove o meu espírito pelos que ficaram em Jerusalém, o que me aflige tanto que se me debilitam todas as juntas. Pois se o Senhor não houvesse sido misericordioso, mostrando-me o que lhes iria acontecer, como fez com os antigos profetas, eu também teria perecido. E ele certamente mostrou aos antigos profetas todas as coisas a eles concernentes, e também mostrou muitas coisas concernentes a nós. Precisamos, portanto, conhecer as coisas a eles concernentes, pois estão escritas nas placas de latão. Ora, aconteceu que eu, Nefe, ensinei estas coisas a meus irmãos, e aconteceu que li para eles muitas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, para que soubessem que o Senhor havia feito em outras terras, entre os povos antigos. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o profeta escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Isso é algo muito legal que Nefe faz, eu já vou comentar sobre isso. Falei-lhes, portanto, dizendo: escutai as palavras do profeta, vós que sois o remanescente da casa de Israel, um ramo que foi arrancado. Escutai as palavras do profeta, que foram escritas para toda a casa de Israel, e aplicai-as a vós mesmos, para que tenhais esperança, assim como vossos irmãos de que fostes separados. E assim escreveu o profeta. Então, Nefe, ele fala aqui que ele lê a escritura de Moisés para as pessoas, para as suas irmãs aprenderem mais sobre o que Cristo fez, mas ele lê especificamente Isaías, porque Nefe ama Isaías, a gente vai ver isso em segundo Nefe, basicamente segundo Nefe é o livro de Isaías, fala assim, ele pegou as histórias que Isaías profetizou e aplicou em sua vida. Isso é algo que eu falo também, eu falei no vídeo passado e falo nesse vídeo, a gente saber mais ou menos como a gente tá em relação a Deus, por meio das escrituras, a gente só comprar nossa vida, nossas escolhas, nossa performance, vamos dizer, nosso caráter, nosso entendimento, como os comportamentos dos profetas aqui nas escrituras. Os profetas, as pessoas, as suas famílias, as pessoas que aparecem aqui. Ver como nessas situações de desespero, angústia, medo e alegria, como a gente se comporta e comparar. E ver qual caminho a gente está trilhando. Se a gente está mais lá no Manuel, vamos se arrepender, né? Mas se a gente está em Nefe ou Sem, que é pacífico, sabe? Então a gente tem que sempre estar melhorando e se comparando. Dessa forma a gente vai saber pra onde caminhar, sabe? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido muito especial. Foi muito especial para mim. Eu amo quando o Nefe ele fala muito sobre Jesus Cristo. É muito lindo.
Então, a gente vai encerrar esse devocional com uma oração. Espero que você tenha sentido o Espírito, espero que você tenha aprendido mais sobre Jesus Cristo e feito essa leitura diária do livro de Mórmon, viu? Eu vou fazer a última oração aqui, espero que você faça também. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por mais um dia de leitura do livro de Mórmon. Obrigada pelo seu Espírito. Por favor, Senhor, abençoe a pessoa que está vendo esse vídeo para que ela possa alcançar seus objetivos com o Senhor. Ajude ele a sentir seu amor por ele todos os dias. Ajude ele a sentir o Espírito e ser um bom cristão em todos os momentos, em todos os lugares. E peça essas bênçãos para mim também, para as pessoas que amamos e para a nossa nação no Brasil. Te amamos e deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom. Tchau. Até o próximo vídeo.